A nossa cidade não tem nem 90 anos e a gente sequer sabe o nome do primeiro fotógrafo. Acho que ninguém nunca se preocupou com quem está realmente atrás da câmera. É sempre quem está na fotografia em si. E a nossa cidade tem muita história, muita coisa para contar. E nesse documentário nós vamos atrás disso, atrás das pessoas que estão atrás da câmera. Não só agora, na época do touch, mas desde a época do clique, onde câmera vinha com filme, onde se revelava foto, onde todo mundo ficava ansioso para saber como saiu na foto, se piscou ou não, se saiu com careta ou não. É disso que nós vamos atrás. 1961, com 17 anos de idade. Naquela época, quando eu iniciei, em 1971, era branco e preto. Começou a colorida aqui em Rancharia, porque até então só existia branco e preto. E naquela época, seu Ronaldo, dava para ganhar dinheiro com foto? Sempre deu, até hoje dá. Você está no ramo como profissional, você sabe que dá. Porque eu acho que vender pipoca dá lucro. Você só tem que ser organizado. Nunca perdi nada, porque eu tinha muito cuidado e não fotografava com uma máquina só. Sempre com duas. Se uma desse problema, eu estava garantido com a outra. Todas as câmeras analógicas partem do mesmo princípio. Se você dominar uma, você vai dominar todas. Depois que surgiram as máquinas digital e os celulares, todo mundo se acha fotógrafo. Sim. Pega um celular, vai no casamento, fotografa e ele acha que ele é fotógrafo. Todo mundo se acha fotógrafo a partir do momento que pega uma máquina digital e sai tirando foto. Só que ele não tem foto, ele tem imagem hoje. Para você ter foto, você tem que revelar a foto. É o que não acontece hoje. A maior parte do povo compra uma maquininha ou celular e sai fotografando. Ele pensa que ele tem foto, mas ele não tem, ele tem imagem. Ele só vai ter foto a partir do momento que ele revelar aquela imagem. Teve pessoas que fotografaram casamentos, aniversários ou algum evento importante com celular ou com máquina digital, não revelou, deu um problema, perdeu. Quando, na época da fotografia, não tinha isso. Porque você fotografava, você revelava, você tinha um álbum para mostrar. Eu vou na sua casa hoje, quero ver umas fotos suas do seu casamento. Como você vai mostrar se você não revelou? Já no sistema do filme, você tinha que revelar, senão você não ia ver nada. Essa câmera eu comprei de um senhor que ele era de Fortaleza e eu conheci ele lá em Nossa Senhora da Glória, frisar que é de onde eu sou. Minhas raízes são lá Nossa Senhora da Glória de Sergipe e através dele eu conheci essa câmera e ele me vendeu. Só que eu usei ela muito pouco, porque depois surgiram coisas melhores e acabou ficando abandonada, né? Seu Ronaldo, o senhor... Isso aí eu usava chapa de vidro. Chapa de vidro. Ao invés de filmes, usava chapa de vidro. A fotografia eu comecei em 61. A fotografia foi agregada ou ela foi um pós-banco? Não, eu fazia os dois. Eu trabalhava no banco e fotografava. Meu nome é Raul Ralph Garibe e como fotógrafo eu atendo como Ralph Garibe. Eu gosto de fotografia, acredito, desde os 12 anos, mais ou menos. A minha primeira máquina foi uma máquina Tequinha, da Kodak, e mais da metade do corpo da máquina era o filme. O filme encaixava na máquina. E aí você batia as fotos, era filme de 12 ou de 36, e você revelava, tirava o corpo da máquina e mandava revelar. Essa foi a minha primeira máquina. Depois eu tive um pouquinho de experiência com essa Arrow Junior aqui, que era de caixotinho, era do meu pai. Meu pai fotografava com ela e ela usava
filme 120. Você cortava o quanto você precisava e dentro de um suporte num quarto escuro, e aí você tirava, colocava aqui o suporte e aí ia batendo as fotos e elas eram reveladas na água como se fazia antigamente, né? E eu não cheguei muito a usar ela, uma vez ou outra. Era difícil trabalhar com ela, porque eu não tinha muita noção de fotografia. Eu gostava de fotografia, era diferente. É um amor, um encantamento. Eu andei fazendo alguns cursos, pouca coisa, mas eu sou fotógrafo mesmo nato. Gosto de fotografar e tenho muita sensibilidade no olhar. Com a graça de Deus, Deus me deu essa sensibilidade, então eu faço as fotos de acordo com a sensibilidade que eu tenho. Eu enxergo coisa que talvez outra pessoa não veja, mas eu vejo. Meu pai, quando a gente era pequeno, ele fazia muitas fotos nossas de criança. Ele gostava também, né? Mas eu fui descobrir isso depois de um tempo. Aí que ele foi me passando, falando para mim que ele gostava. Então, ele gostava assim, essa maquininha era dele e foi o que sobrou de encantamento do tempo. Eu percebi que o fotojornalismo me encantava. Eu gostava de fazer foto de acontecimentos, né? Lugares, né? E eu percebia que isso daí agraciava as pessoas. Depois, agora por último, que eu montei a minha página, o Libanês, eu percebi que todo mundo visita a minha página, porque sabe que sempre tem uma novidade. Eu faço o cotidiano das pessoas, eu faço um lugar da cidade que às vezes a pessoa não está percebendo aquele lugar, eu faço um pôr do sol diferenciado. Ó, aqui diversas fotos do pôr do sol na matriz, é minha inspiração. Eu faço muitas fotos da matriz, das procissões, das comemorações da igreja, lugares ermos que ninguém dá valor, um lugar, esse lugar é velho, esse lugar não tem nada de atrativo, mas a gente que tem um olhar clínico observa coisas que as pessoas não veem. Depois da gente fotografar, as pessoas passam a observar também. Caiu no esquecimento muita coisa, porque todo mundo tem celular, todo mundo registra no celular, né? Perdeu aquela magia, aquela coisa, né? Mas ainda há aqueles que acreditam no fotógrafo e fazer uma coisa mais clássica, né? Mais bonita, mais temporal, eu quero dizer, porque vai pelo tempo afora, né? Mas assim, o fotojornalismo, ele me encanta, porque é uma informação que chega às pessoas de bem e elas podem ver o que está acontecendo no mundo, né? As coisas que são necessárias as pessoas saberem, como na época da pandemia nós usamos bastante do fotojornalismo. Foi muito interessante mostrar a cidade toda vazia, aquilo que estava acontecendo. Isso era histórico, né? E não dá para falar de fotografia sem falar do maior cartão postal que temos em nossa cidade, a nossa Igreja Matriz, que deve ser o ponto mais fotografado da nossa cidade até hoje. Comecei na fotografia no ano de 1993, lá em Santos, né? Eu morava em Santos, arrumei meu primeiro emprego em uma loja de móveis, né? E o gerente dessa loja de móveis, ele era cinegrafista. Aí passando um tempinho, ele começava a me levar para ajudar ele nas filmagens de casamento, aniversário. Eu era o auxiliar dele, eu segurava aquela luzinha para ele. E a partir desse momento eu comecei a gostar da fotografia, da filmagem, né? Eu comecei com um cameraman. E sempre nos finais das festas, ele sempre deixava eu filmar um pouquinho. Eu ia ali pegando, ele ia me ensinando.
E foi assim que eu comecei na fotografia. Foi uma mudança muito radical, né? Eu trabalhava em Santos, aí com 17 anos eu tive a oportunidade de adquirir a minha própria loja de fotografia, né? Eu comprei essa loja de fotografia, comecei a trabalhar para mim mesmo, né? Aí eu trabalhei em Santos até os meus 23 anos, mais ou menos, 25. Depois eu encerrei minhas atividades em Santos. Aí eu tive um relacionamento em Santos, terminou esse relacionamento. Aí eu arrumei um novo relacionamento em Rancharia. Aí foi quando eu mudei para Rancharia no ano de 2004. No início não foi fácil não. Eu encontrei algumas dificuldades, por quê? Porque eu era um fotógrafo novo, né? E por ser uma cidade pequena, todos tinham curiosidade de adquirir meu trabalho, mas não tinha confiança. Tipo, será que ele é bom? Será que ele não é? Será que como que é o material dele, o trabalho dele? Mas essa situação foi tendo um contorno para o lado do bom. Porque eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos, eu tive um apoio da escola Dom Antônio, eu sempre trabalhei lá com formaturas, aí as pessoas já iam vendo meu trabalho com mais frequência, e aí fui seguindo, aí até que eu ganhei a confiança de todos. E eu estou em Rancharia já faz 20 anos. Nessa época aí os equipamentos era tudo manual. Era aquele filme que todo mundo conhece, aquele filme de 12, o de 24, o de 36, né? Eu trouxe aqui para vocês verem, não é a minha primeira câmera, de 27 anos atrás, essa aqui acho que é a segunda. E eu guardei ela com muito carinho porque ela me trouxe bons resultados, eu sempre trabalhei muito bem com ela. É uma câmera totalmente manual, você tem que regular ela 100%, não tem nada automático aqui, né? E ela tinha aqui o flash, era separado, ó, você vê, ó, não é um equipamento muito grande. Esse aqui era o flash dela, né, que usava na época, né? Era um equipamento que você tinha que pôr uma bateria ali dentro, igual aquela bateria de moto. Então você tinha que manusear esses dois equipamentos aqui, ó. Você tinha que ser um pouquinho de malabarismo, ó. Você usava ela aqui, ó, tá vendo? Procurava o foco, porque o foco não era automático, o foco é 100% manual. Então, ou seja, você tem que ter essa jogo aqui, ó, de fazer os dois, né? E depois você clicar aqui, ó. Entendeu? Então você tinha que ser um pouco rápido, por quê? Porque o filme é 36. Só que também não era igual hoje, que você põe um cartão de memória de 1000 fotos, né? Não. Aqui você clicava o essencial, o que tinha que ser feito mesmo do evento. Um casamento, você pegava os melhores momentos e era isso. Não tinha essa loucura de fazer tantas fotos. Tanto que nós levávamos para um casamento 10 rolos de filme, né? Que seria esse aqui, ó. Eu creio que alguns aí hoje não vai lembrar, né? Nem conhece. Mas era isso aqui, ó, que nós levávamos, ó. 36 poses, né? Que chama, né? E outra, você tinha que saber manusear muito bem, porque você não poderia abrir a câmera, a tampa, porque senão queimava tudo, perdia todo o evento. Ou seja, tinha que ter total responsabilidade para que nada desse errado, porque aqui tá no escuro, você não tá vendo se fotografou ou não. Mas a gente tinha segurança de tudo isso. Foi uma época muito boa, né? E era assim que a gente fotografava. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, tornou-se uma pandemia. Então, nesse momento aí, para mim, o chão se abriu, porque eu sempre vivi de eventos e a pandemia atingiu quem? Quem é aglomeração. Então, nós fotógrafos, eu particularmente, eu me vi de mãos amarradas, porque eu não podia fazer nada. E outro detalhe também, eu nunca trabalhei dos meus 17 anos para cá de empregado. Na verdade, eu fiquei sem rumo, na verdade, né? Aí, ao passar alguns meses, eu já fui desfazendo dos meus equipamentos, eu tive que vender câmera fotográfica para me ter um dinheiro, para me pagar uma conta. Eu tive que desfazer de equipamentos, não vou mentir para vocês. Eu desfiz dos equipamentos para me manter no começo, né? Foi muito difícil. Aí veio aquela ideia de fazer um currículo
E aí, o que eu ia pôr no currículo se eu nunca trabalhei para ninguém assim? Trabalhei pouco tempo, né? Eu sempre vivi da fotografia. Aí, uns 6 meses depois, eu consegui um emprego, né? Foi o que foi me tirando do fundo do poço. O futuro da fotografia, eu acredito que a nossa esperança é que seja melhor, né? Que nós esperamos que venha algo novo aí e de repente muda essa situação. Mas nós cremos que venha algo novo aí e venha dar uma reviravolta, né? Nessa área nossa aí, nessa profissão aí, para que ela venha crescer novamente como era antigamente. Tenha foco, né? Que ela realmente tenha dedicação, que ela realmente tenha responsabilidade para fazer esse trabalho, né? E que não veja isso só como um simples trabalho, porque a fotografia é algo que vai ficar para as futuras gerações, né? É algo que vai ficar de lembrança. Hoje em dia eu vejo que as gerações não estão tendo mais esse tipo de lembrança. Hoje em dia as pessoas não dão mais importância para o fotógrafo. Então ele simplesmente vai lá, fotografa com o celular dele e daqui 5, 6 meses o celular dá um problema, ele apaga, some todas as imagens, ele não revelou foto nenhuma, ele não fez álbum nenhum. Então, ou seja, como que a geração futura vai poder relembrar do passado se o presente está apagando tudo isso, né? Então é triste. Então que as pessoas voltam a ter o prazer de ter um álbum na mão revelado, para que essa imagem não se apaga, né? Porque se continuar dessa forma, não vai ter imagem para contar um novo futuro. E bem aqui, no centro da nossa cidade, nós tínhamos uma concentração enorme de negócios fotográficos. E dizem que quem fotografou a Santa Ceia foi um japonês. Quem sabe não foi o nosso Paulo japonês, que era dono do Foto Matriz, que ficava bem aqui, ao lado da Igreja Matriz, onde hoje é uma ótica e rancharia. E tivemos também muitos outros negócios. Um negócio fundamental que era muito importante aqui na nossa cidade era o Foto Imperial. O Foto Imperial era conduzido pelo seu João Hiroshi. Depois também veio para o Marrom, depois também veio para o Renato, Daniel, e após a pandemia, fechou. Então, a fotografia entrou na minha vida, eu tinha acho que 12 anos de idade. Comecei a fotografar com a Kodak, que era branco e preto. Depois passei por isso foi em 94, que eu tirei a minha primeira profissional. Aquele tempo era a Zenith, que era a top de linha, né? Que era o preço mais em custo, com a máquina russa. Hoje quem tem é só museu, bem dizer, né? E aí vou pegando gosto pela fotografia. Comecei com o filme de 35mm, conheci um pouco de revelação, branqueamento, tudo, a sala escura que o pessoal comenta, o quarto escuro, como revela, e assim fui aprendendo. Fui pegando gosto pela fotografia e estou até hoje na batalha aí. Meu primeiro trabalho eu comecei tirei foto de aniversário. Só quando eu terminei o trabalho e fiz a revelação e fiz o álbum, fui entregar para o aniversariante, aí o pai do aniversariante falou assim: tá certo o trabalho que você fez. Eu perguntei: mas por que tá certo o trabalho? Não, eu tinha aqui, eu tirei a foto, tudo, mas você não conta o que você bebeu, você não conta o que você comeu, então tá certo o serviço, tá certo, elas por elas, né? Eu falei assim: já que para não ter discussão nenhuma, eu peguei e deixei quieto. Entreguei o meu primeiro trabalho, para dizer, foi de graça. Aí a gente vai tomando ciência como funciona a fotografia. Eu tenho a fotografia mesmo para competição. Os caras falam para mim assim: mas como assim competição?
Não, porque todo dia no centro do site tem lá competição, tem Copa do Brasil, tem Copa Paulista, tem Fotoclube, no qual que eu faço parte do Fotoclube de Londrina, tem concurso direto. Viver só de fotografia e concurso? Dá para viver sim, porque é uma fotografia que é a nível internacional. Às vezes o prêmio é em euro ou em dólar. E também tem exposição que você qualifica, por exemplo, sua foto chega no top. E tem exposição em galeria, e na África, por exemplo, eu já participei de exposição na África do Sul, na Espanha, nos Estados Unidos, na Índia. Tem vários países aí que mandam convite para mim fazer parte da exposição. Mas a fotografia tem que ter qualidade para fazer parte de uma exposição, de uma galeria. Eu tenho foto em galeria do 18º Batalhão, tenho umas fotos lá na galeria, tenho foto em galeria em São Paulo, já participei do MASP, participei também numa exposição em Campinas, do Shopping Dom Pedro. Eu já participei também do livro do Brasília Photoshop, Brasília Photoshop, quer dizer, onde fui qualificado. E tem várias qualificações. Já fui campeão da Copa do Brasil de fotografia. Já fiquei entre os melhores no online. E tem vários tipos de concursos aí que a gente está encaixando no meio. E tá, de um jeito ou do outro, eu se enfio no meio, eu tô lá, qualificado. Então eu fui batalhando e consegui o meu objetivo. Agora é só evoluir e bola para frente. Meu primeiro contato com a fotografia foi com máquina de fotografia familiar. Minha mãe sempre gostou muito de fotografia, de registrar momentos, né? Então essas Yashica, Kodak de filme, sempre tivemos elas em casa. E quando lá atrás que inaugurou o Reis em Rancharia, eu acho que uma das maiores clientes do Reis era a minha mãe, que a bicha gostava de fotografia. E automaticamente, quando ela não tirava foto, sobrava para o filho mais velho fazer as fotos. Então assim, já tem uns bons janeiros aí de fotografia. Amadora, né? Profissional assim, trabalhando, eu acho que faz uns 15 anos. Comecei na fotografia sendo cabo-man. Não era nem fotógrafo. Quando eu comecei a ajudar o Renato na fotografia profissional, ele era fotógrafo, tinha o cameraman, e numa emergência, num casamento de uma amiga minha, ele precisou de um cabo-man porque não ia ter como fazer o serviço. E eu era convidado do casamento e eu fui trabalhar como cabo-man. Assim começou a história na fotografia profissional. Então foi uma experiência bem bacana. Só que aí nessa experiência veio a pandemia, né? E a pandemia, ela foi um dos grandes motivos de fechar a loja. Não por querer fechar a loja, mas que com a pandemia a fotografia se tornou um segundo plano, terceiro, quarto, né? E o que agregava à loja, além da fotografia, era muito trabalho com os professores, xerox, plastificação, revelação, e isso também parou. Só que o aluguel da loja, do prédio comercial, não acabou, né? Então, entre manter uma loja e ficar fechando caixa no vermelho devido ao aluguel, escritório, impostos, foi mais fácil optar em fechar a loja, que eu acabei levando ela para casa. Aí, no caso, eu levei ela só, né? Porque daí cada um dos outros dois parceiros foram seguir suas vidas. Tinha o Agita, aqui tem Agito, Festa na Foto. O Festa na Foto era do João Ricardo, o site. E eu e o João Ricardo trabalhávamos juntos no Novo Link. Bom. E o João Ricardo, muitas vezes, na época comprometido, não podia tirar a foto dos eventos. Aí eu ia com aquela linda máquina Cybershot. Cartãozinho de 512. O Festa na Foto e o Aqui Tem Agito é o Orkut, é o Facebook de antigamente. Porque assim, não era todo mundo que tinha essas redes. Mas o site todo mundo acessava. Por curiosidade, para pegar a foto. A partir do momento que começou a melhorar as tecnologias dos celulares, nós fotógrafos começamos a ficar meio que obsoletos. Tanto para fotografar,
quanto para fechar contratos. Porque daí o pessoal fala, mas é X valor? Fulano vai de celular, então nós vamos registrar tudo no celular. Na época da loja, é interessante contar isso, porque na época da loja houve muitos clientes que chegavam na loja desesperados porque fizeram todo o evento, ou toda a gestação, ou a história os mêsversários que existe hoje aí, tudo no celular. E quando acontece um pau no celular, qual é a primeira coisa que perde? Todas as fotografias e os arquivos. Aí entrava todo mundo em pânico e pedia técnico, pedia socorro. Muitas das vezes a gente indicava alguns amigos técnicos de celular, mas uma vez perdido, muito difícil de recuperar. Automaticamente se perdeu toda a história. Ela está ficando por último em todo tipo de festa. Vamos fazer um aniversário. Orça, decoração, buffet, salão, roupa, maquiagem, tudo. Aí na hora que lembra do fotógrafo, falta uma semana para o evento. Muitas vezes não encontra quem vai fotografar. Quando encontra, a gente passa o valor. Nossa, mas é tudo isso? Não, é só isso. Porque o que fica realmente depois do evento, ou é a filmagem, ou é a fotografia. Que eu fiz um curso em Prudente, que o fotógrafo falou assim, que o álbum mais importante da vida dele não tinha sido ele que tinha feito. Né? E todo mundo que estava no curso ficou, nossa, mas como assim? O álbum mais importante não foi você que fez? E aquele material enorme na mesa, assim, um mais lindo que o outro. Aí ele foi lá no cantinho, pegou uma maletinha, toda esgarçada, e tirou um álbum preto e branco. Era o casamento dos pais dele. Ele falou, isso aqui é a recordação que eu tenho do casamento dos meus pais. A história está revelada. E ele guardou. E quantos são os aniversários, os casamentos, os batizados, as crismas, comunhão, evento social que as pessoas não revelam mais. Jogam na nuvem, colocam na rede social. Nós tivemos o Orkut, passamos para o Facebook, agora é Instagram. Tem um X também. Aí tem o X, aí o que acontece? Todo mundo posta, mas essas redes vão ficando para trás. Daqui a pouco ninguém tem mais o arquivo. Nem o arquivo nas redes sociais, nem na nuvem e nem revelado. Porque nem tudo é um equipamento, nem tudo é um bom celular. Né? O profissional atrás da câmera, o olhar do profissional ainda faz toda a diferença no resultado final do trabalho. Bom, eu comecei a fotografar primeiramente como hobby, né? Fotografava mais a minha filha, né? Quando ela nasceu. E uma câmerazinha daquelas, chamava antigamente aquela saboneteira, né? Aquela Cybershot da Sony. E era só isso, né? Minha filha e tal. Até que um dia eu fui revelar uma foto lá no Tadeu, no Foto Reis, né? E ele falou pra mim, foi uma foto legal e tal. E aí eu já comecei a ver a fotografia um pouquinho mais diferente, né? Naquela época eu trabalhava com produtos do Paraguai, né? Tinha uma banca no camelódromo lá. Então, assim, a compra do produto, da câmera, pra mim já era mais fácil. Então eu queria alguma coisa melhor. Foi onde eu fui no Paraguai e falei, eu quero uma câmera profissional, né? Semi-profissional. Aí me venderam uma lá que cabia na época no meu bolso, né? E beleza, cheguei em casa, cadê a imagem que eu não conseguia ver na câmera? Falei, e aí? Aí procurei um fotógrafo na cidade. Falei, cara, essa câmera não tô conseguindo ver a imagem aqui. Como é que a gente faz? Ele fala, mas essa câmera é profissional, você não vê ela no visor. Naquela época a gente não via a foto no visor, via ele no Viewfinder, né? Que a gente até hoje usa aí. Então aí surgiu a curiosidade, né? Pela busca do conhecimento de como funcionava o equipamento, como que você ia fazer fotos melhores. Aí a gente começou a fazer algumas fotos familiares, né, mesmo, tal, e depois vem o convite, você não faz uma foto para mim, tal, alguma coisa ou outra, e até na igreja que eu frequento, um casal ia casar lá, perguntou se eu não fazia as fotos para eles, e fiz as primeiras fotos, foi esse casamento aí. Eu comecei a fotografar profissionalmente em 2009, então eu creio que foi aí em 2007, 2006, mais ou menos,
que eu comecei a fotografar um pouquinho mais assim, né? Bastante tempo já. Bastante tempo. Hoje nós estamos em 2024, vai fazer 15 anos, né? Estamos aí debutando já na fotografia aí profissionalmente. A partir do momento que você já se dispõe a fazer um trabalho fotográfico, né? A assumir a posição de fotógrafo, né? Os trabalhos começam a surgir, né? Eu sou formado em técnica em radiologia, não exerci a profissão, né? Mas quando eu fazia estágio, a pessoa que me dava o estágio lá, ela me falou uma frase que nunca me sai da cabeça, né? Falou assim: Aguinaldo, quando a pessoa entra aqui, quando o paciente entra aqui, você é o melhor profissional do mundo para ele. Não importa se você começou agora, se o seu conhecimento é um conhecimento um pouco menor, mas para ele você é o especialista que tem ali. Então na fotografia é a mesma coisa. Quando você assume algo profissionalmente, você tem que aguentar ali o serviço, e se você não sabe fazer aquilo, você vai buscar o conhecimento, né? Como toda área, conhecimento não para, né? A fotografia, tanto na nossa cidade quanto em qualquer outro lugar, ela sempre vai existir, né? Porque embora a tecnologia aí venha surgindo, né? O uso dos celulares aí pelas pessoas comuns, né? Vamos dizer assim, pelas pessoas, não vai substituir o fotógrafo, porque o fotógrafo ele tem o olhar próprio, né? Quando você compra um celular, você não compra o olhar do fotógrafo, né? Então a sua foto vai ser diferente da dele. Você pode até fazer algumas, né? Um exemplo, por exemplo, um casamento. Você pode pegar um fotógrafo, contratar ele para fazer as fotos do seu casamento. E você vai fazer as fotos com seus amigos, com os familiares no celular. São fotos totalmente diferentes. As fotos feitas pelos familiares, elas vão ter um sentimento diferente, porque tem aquele sentimento da descontração, da intimidade dos familiares, dos amigos. Agora, as fotos feitas pelo fotógrafo, pelo profissional que você contratou ali, é um olhar diferente dele, né? Vai ter um outro sentimento, vai ter uma outra história contada de outra forma. Então, assim, não vai substituir. Vão existir as duas, sempre vão existir, né? Mas são caminhos diferentes para cada situação aí. A nossa vida como fotógrafo já é uma vida de histórias, né? A gente conta muita história de outras pessoas e acontece muitas coisas nos bastidores, vamos dizer assim, né? Então, assim, uma história interessante que eu me lembro até hoje é a história de um pai que ele saiu, não me lembro se foi no dia anterior ao casamento, para ir no casamento da noiva. Ele foi amparado e quando foi uma semana, eu acho que depois do casamento, ele veio a óbito, né? Então, assim, eu guardo até hoje isso, porque foi um esforço do pai, né, para estar presente ali naquele momento tão especial na vida da noiva, né? Então, assim, esse foi um momento especial que eu guardo até hoje. Mas, assim, existem coisas que acontecem até com a gente mesmo, né? Uma coisa engraçada que às vezes você vê aí na televisão, mas às vezes você acha que nunca vai acontecer com você. Eu já caí um tombo num casamento, quebrei uma lente, né? No salão da Flávia, por exemplo, né? Naquela parte externa, eu andei de costas e não me atentei ao degrau. Caí, quebrei uma lente, né? E é o que acontece, né? A gente está sujeito a tudo isso aí, né? Começou a surgir aí os convites, né? Formais aí para fazer alguns trabalhos. Aí eu comecei a fazer ensaios, né? Alguns ensaios. E aí surgiu uma amiga que fez um ensaio gestante. Aí do gestante já veio fazer umas fotinhas da filha que nasceu. E aí veio a tentativa dos ensaios newborn também, que a gente trabalhou há algum tempo aí. E assim vai seguindo, né? E com isso, a parte financeira, a gente vai estruturando, porque a gente vai estruturando o negócio, né? Mas assim, surgiu uma época que eu realmente falei assim, não, agora dá para largar aquilo que eu faço hoje e viver da fotografia, né? Eu não me recordo certinho qual foi o ano, mas já faz bastante tempo. Eu trabalhava com comércio, então a gente foi abandonando aos poucos. Quando você viu, você já estava vivendo 100% de fotografia. Então, esse aqui é um ampliador. Você quer, Cleber? É um ampliador. Aqui você sobe ele, aumenta a foto, você abaixa, diminui o tamanho da foto. Entendi. Ele tanto revela o filme 135 como 120. Ó. Esse aqui é um 120. Lógico que a foto vai ficar em tamanho maior
Se você revelar, vai ficar mais cheia em filme certificado. Isso aqui dentro. Seu Ronaldo, isso aqui são químicas diferentes. Tem. Isso aqui chama revelador, isso aqui é água e isso aqui é um fixador. Você passa no revelador, vai aparecer a imagem. Se você não passar no fixador, a hora que acender a luz, fica tudo preto, perde. Perde. Então você passa no revelador, a hora que aparecer a imagem, está tudo bem, tá. Você passa na água aqui para limpar um pouco e põe aqui no fixador para ele fixar a imagem. Que aí depois você pode acender a luz que não estraga. Entendi. Aqui já está a imagem que eu vou revelar, que é desse filme. Sim. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o papel, que é sensível, já é o papel fotográfico, vou colocar aqui para a gente fazer a foto. E tinha que fazer isso para toda foto, todo cliente, seu Ronaldo. Todo cliente. E quando é aquele mundo de cliente? Porque devia ser muita foto, né? Passava o dia inteiro. Zé, eu trabalhava no Banco do Brasil e muitas vezes à noite eu ficava adoecia, revelando. Saía do foto e ia direto para o banco. Nossa. Isso. A imagem que estava no filme aqui, eu já passei ela para o papel. Bacana. Agora eu vou revelar ela aqui, ó. Eu passo aqui na água para limpar ela um pouco. E agora eu passo aqui. Só que essa pinça que eu usei aqui, eu não posso usar aqui. Tem que ser outra pinça. Outra pinça. O papel fotográfico existe de vários tamanhos. Tem papel de folhas até 50 por 60, e quando a gente queria fazer uma foto maior, usava o papel em rolo. Entendi. Só para fazer foto maior, o laboratório tem que ser grande, porque esse ampliador, você vira ele de posição e projeta na parede. Ah, interessante. A bola não fica em pé. Então você fica imaginário, você faz a imagem também que você quer. Entendi. Você entendeu? Fotografia praticamente desde moleque, sempre gostei. Pequeno, lá, meus 6, 7 anos de idade, eu lembro de eu pegar jornais pra ficar vendo as fotos dos jornais, né? Aí o que acontecia? Recortava 3, 4 jornais ali pra ficar vendo as fotos, foto de esporte, postava mais documentário, sabe? Pô, aquelas fotos antigas é um absurdo bonito, né? Então aquilo lá era apaixonado por aquilo lá. Até que começou a acontecer assim, precisava comprar uma maquininha, né? Aí comprou aquela maquininha de filme. Aquela dificuldade, porque você não via a foto depois, né? Aí, cada 2, 3 vezes, conseguia fazer umas fotos. Era caro o filme para revelar, né? Aí, beleza, chegou naquilo lá. Até que, recentemente, 2 anos atrás aí, consegui um ganho de saúde. E fiquei muito doente sem poder trabalhar e tal. E resolvi comprar uma máquina, que era uma Super Zoom que eu tinha. Comecei a fotografar, tipo, né? Falei, pô, vou criar isso aqui, né? Porque precisando na internet, tal, o pessoal fala, não, treina com a Super Zoom, que depois você consegue passar pra uma TV regulagem ali e tal. Aí consegui comprar uma máquina Super Zoom. Consegui começar a fazer uns trabalhos com a máquina Super Zoom. Aí eu falei, não, preciso evoluir pra uma máquina um pouquinho melhor, né? Aí, tipo, vocês sabem que é difícil às vezes começar nas coisas, né? São poucas pessoas que apoiam a gente, pouquíssimas. Então, graças a Deus, eu encontrei umas pessoas que, se não, pô, cara, você consegue, né? Até que eu até tenho uma foto aqui, ó, da minha máquina Super Zoom. 2 fotos, na verdade, né? Com essa foto aqui eu ganhei um prêmio da Associação Comercial. E essa aqui foi o primeiro evento que eu fotografei. Aí revelei essa luz que, tipo assim, né, tem importância pra mim no caso, né? Não que outras não tenha, mas foi o meu início aqui, né? Essa foi parece uma moça que estava apresentando, que ela me convidou para fazer as fotos dela. Ela não tá aqui, que é a Ruby, né? Mas revelei a foto. Os desenhos também bem antes da fotografia, né? Desde uma época de escola já fazia uns rabiscos, né? É lógico que não desenhava dessa maneira aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas já desenhava assim, não.
Era os rabiscos ali, mas já ficava bonito, já, assim, te desenhava, lembrava você. Olhava e falava, pô, é bonito, entendeu? E aí com o tempo a gente vai evoluindo também. E tem alguns desenhos aqui, ó. Aí. E quanto tempo demora para fazer um desenho desse, cara? Um desenho desse, em média, 24 horas para desenhar. Não tem como desenhar menos de 24 horas. Aí a gente não consegue ficar 24 horas desenhando. Aí o que a gente faz? Divide as horas por dia, né? Você desenha ali 3, 4 horas por dia ali. Então o tempo para fazer um desenho desse é muito. Porque é tudo a lápis, aqui não tem tipo, pintura, né? Tem que desenhar mesmo. Tem vários rabiscos até formar um desenho, né? Então é muito demorado um desenho desse. Esse aqui o Magneto, os carros dessas caras de fio. Quando a gente fotografava, a gente acaba gostando de tudo, na verdade, né? Mas hoje meu foco seria o quê? Ensaio, né? Ali, trabalhar para aprimorar os ensaios, né? É lógico que a gente faz aniversário, faz os casamentos também e tal, se perguntar a gente faz, mas o foco, assim, que eu quero mais focar nos ensaios. É que hoje o celular acabou muito, né? Você sabe, a gente está fotografando, o pessoal tá na frente do celular, né? Mas é uma coisa que as pessoas não colocam em mente. O celular, por mais que seja ótimo o celular, cara, a dinâmica da máquina é outra. O olhar do fotógrafo é outro. Apesar que tem pessoas que fotografam muito bem com o celular, porque, como eu posso dizer, praticamente é um fotógrafo, né? Mesmo sem saber. Então, se pegar uma máquina, vai se enrolar muito bem. Mas hoje eu só estou vendo isso aí, que nem eu. Assim, eu tento, como que eu posso dizer assim, conversar bastante com as pessoas que eu estou fotografando, os eventos que eu vou, sabe? Deixo até pegar a câmera para ver. Então, tem pessoas assim, que pegam e falam, cara, é muito diferente no celular. Então, tipo, tem que fotografia na charinha, cara. Principalmente cidade pequena, né? Que tem espaço pra todo mundo. Então, agora cidade grande, né? Um atropelando o outro, né? Agora cidade pequena, cara, tem espaço pra todo mundo. Assim, eu vejo futuro na fotografia na charinha. Na época, cara, como eu posso dizer assim, o cara realmente tinha que ser fotógrafo, né? O cara tinha que ser bom no que ele tava fazendo. E hoje a facilidade é muito maior, né? Se você pega uma máquina aí, você... Tem nem comparação, né? Então, tipo, a facilidade pra gente chegar nesse ponto hoje é muito mais rápido que aquela época, né? Bom, fotografia eu comecei no ramo. Comprei minha câmera há uns 2 anos e meio atrás. Mas fotografia eu comecei há uns 3 anos atrás, realmente, a trabalhar na área. E eu lembro até hoje um momento muito hilário no Varziano de 2023, que eu fui fotografar lá. Pediram pra mim subir no andaime e na hora que eu fui descer, acabei escorregando ali, caí, rachei a cabeça. Mas no momento eu não tava nem preocupado com a cabeça sangrando. O que eu mais me preocupei foi com a minha câmera mesmo, que é meu xodózinho. Eu não troco, não vendo, não desfaço. Minha primeira experiência com uma câmera na mão faz uns 7 anos. Eu lembro que eu tava na minha igreja local, né, com alguns fotógrafos e o pessoal da mídia dali. E eu sempre tive interesse por ver aquele equipamento lindo na mão dos outros e tal. Via a qualidade das fotos depois. Na época o Facebook estava começando a estourar ainda. E isso acabou me motivando bastante, ver o pessoal contente. Eu via a sintonia entre eles, a conexão que tinha entre eles. Então isso foi uma das principais motivações para mim. Até foi lá na igreja que eu comecei a trabalhar como voluntário, como fotógrafo, como editor de vídeo e tudo mais. Bom, para mim, inspirações em rancharia, não poderia deixar de falar aqui. O Raul é uma grande inspiração para mim. Sempre que eu encontro com ele, eu sempre falo, Raul, você é uma grande inspiração. Haldeman também, a gente não pode deixar de parabenizar o Haldeman, mesmo ele estando longe agora. É um fotógrafo aí que entrou já na minha geração, é um fotógrafo um pouco mais novo, mas também é um super fotógrafo. Tem o Brito também, claro, não poderia deixar de falar do Brito. O Brito para mim é uma grande inspiração também. Ele fala que não, mas para mim é uma grande inspiração sim. E bom, hoje em dia a gente tem enfrentado bastante dificuldade depois que aumentou a qualidade das câmeras dos celulares. Tem muita gente que fala, a câmera do celular muitas das vezes é melhor do que a câmera profissional que vocês utilizam. E não, muita gente peca nisso, porque a qualidade da câmera de um bom fotógrafo
os cliques de um bom fotógrafo é totalmente diferente de um celular simplesmente clicar ali. E o que eu espero da fotografia hoje é que possa vir uma inovação, ainda mais agora com as IAs que tem vindo. Acredito que a nossa geração possa melhorar muita coisa em termos de qualidade, em termos de iluminação, em termos de posicionamento com as câmeras no dia de hoje. Eu cresci, né, vendo vários fotógrafos. Meu primeiro contato, digamos assim, com uma câmera foi a de filme, aquelas da Kodak, né, que a gente comprava para tirar foto de aniversário de família, essas coisas. Então eu sempre via em televisão essas coisas, aquelas câmeras mais modernas e tal, sempre me chamou a atenção. Mas até então nunca imaginei que iria me tornar fotógrafo um dia, né, futuramente. Quando criança não imaginava isso. Eu sempre trabalhei em CLT, né? Aí há um ano e meio mais ou menos eu comprei minha primeira câmera. Aí comecei inicialmente a atuar dentro da igreja, na minha igreja, mesmo tirando foto ali, e alguns membros da igreja começou a pedir para estar cobrir eventos, aniversários, e assim começou a surgir a minha carreira fotográfica, né? E um dos episódios mais marcantes, acho que da minha vida, foi finalzinho do ano passado, de 2023. Veio uma cantora para cá que eu já admirava um certo tempo, sempre admirei, e eu pude estar em cima do palco fotografando ela. Então, tipo, para mim foi um grande marco para mim. Hoje eu consigo entregar o trabalho mobile através desse celular, mas é claro que um celular desse é caro. Mas se a pessoa ela deseja, ela tem que investir. O investimento está aqui. Hoje sim, você consegue tirar uma foto, fazer uma filmagem com mobile. Mas não é qualquer pessoa também, né? A pessoa ela tem que saber a regra de terço, tem que saber manusear. Então sim, consegue entregar sim uma qualidade absurda. É interessante saber o quanto a nossa cidade cresceu, né? Como mudaram as construções, como mudou o modo como são nossas ruas no dia de hoje. E passou tão pouco tempo, Rancharia é uma cidade nova. Se a gente for comparar com as grandes metrópoles, Rancharia ainda é um bebê. E quanta história a gente tem? Quanta história a fotografia tem? Quantos registros foram feitos aqui na nossa cidade e hoje estão perdidos, que a gente não consegue nem encontrar. Mas é isso, Rancharia é uma criança que tem muito a crescer e muita fotografia a ser tirada. E é isso que a gente pretende deixar para as próximas gerações da foto em nossa cidade. Daqui a um tempo eu não vou estar aqui, daqui a um tempo ninguém vai estar aqui. Nenhum de nós que participou desse documentário. Mas isso vai ficar de lição e de exemplo para que as próximas pessoas que cheguem deem valor no que a gente faz hoje, que é fotografar.